E Ari? Câmara de Comércio dos Estados Unidos pressiona Trump por fim do tarifaço contra o Brasil. Inflação cresce e também pressiona contra tarifas. Socorro. O governo americano, mais exatamente o Departamento de Trabalho, divulgou hoje o número da inflação do mês de junho. E a inflação dos Estados Unidos no mês de junho foi de 2,7%. Essa foi a mais alta dos últimos 4 meses. Uma inflação que tem subido nos últimos meses. Em abril foi de 2,3%, em maio 2,4% e agora junho 2,7%. Os americanos enfrentam aumento de preços. O gás aumentou 1% entre maio e junho. O preço da gasolina subiu pela primeira vez em 5 meses. Os alimentos estão ficando mais caros e os preços dos eletrodomésticos aumentaram pelo 3º mês consecutivo nos Estados Unidos. Várias empresas já confirmaram que tiveram que repassar essas tarifas para o produto final, que já repassaram, que já aumentaram os preços em consequência das tarifas impostas pelo governo americano. Entre essas empresas, o Walmart, que é o maior varejista do mundo, a Nike, que fabrica material esportivo, também confirmou que precisou aumentar os preços. Mitsubishi aumentou o preço dos carros em 2,1%. Bem, hoje a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, junto com a Câmara Americana de Comércio no Brasil, lançaram uma nota pedindo o fim da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros nos Estados Unidos. A gente destacou aí alguns trechos dessa nota, que começa com impor tais medidas em resposta a tensões políticas mais amplas corre o risco de causar danos reais a uma das relações econômicas mais importantes dos Estados Unidos e estabelece um precedente preocupante. Aí segue a nota, que a gente fez aí as cartelas. A tarifa proposta de 50% teria impacto nos produtos essenciais para as cadeias de abastecimento e para os consumidores dos Estados Unidos, aumentando os custos para as famílias e reduzindo a competitividade das principais indústrias americanas. Mais um trecho desse comunicado hoje, na verdade desse apelo, mais de 6.500 pequenas empresas dos Estados Unidos dependem de produtos importados do Brasil, enquanto 3.900 empresas americanas investem no país. O Brasil é um dos 10 principais mercados para as exportações dos Estados Unidos e o destino de quase 60 bilhões de dólares em bens e serviços americanos todos os anos. Amadeu. Bem, aí então, professor, a pressão interna contra o Trump pode fazer com que ele reveja, né? O Trump que, vamos combinar, tem feito idas e vindas, né? 2 passos para frente, 2 para trás, nessa questão das tarifas contra os países do mundo todo. Esse pode ser um caminho bom para nós, né? Exato. Você falou 2 para lá, 2 para cá, me lembrei da Elis Regina, mas da música, lembrar do João Bosco e do Aldir Blanc. Mas vamos voltar ao que nos interessa. Internamente, pode caminhar os Estados Unidos por desemprego, inflação e recessão. Inflação pelo encarecimento óbvio das mercadorias importadas com esse tarifaço, que vai ser repassado para quem? Para os consumidores, né? Então, desemprego daquelas indústrias que recebem matérias-primas e outros produtos semi-acabados, por exemplo, do Brasil, mas não só, né? E que vão encarecer seus produtos e não vão encontrar mercado e vão desempregar. E isso vai afetar o conjunto do produto interno bruto norte-americano. Há uma outra questão, que é gravíssimo isso, né? Temos eleições no ano que vem. Não podemos nos esquecer também, eleições de meio de mandato, que vai refletir provavelmente essa conjuntura. Estamos longe de lá, mas isso tudo, se continuar, vai refletir. E tem a questão interna dos atritos com a estrutura constitucional e do equilíbrio de poderes dentro dos Estados Unidos. Mas essa questão econômica, que sempre é a economia, é incrível, o elemento determinante, não único, pode atingir duramente a popularidade do Trump com reflexos econômicos que ele não imaginava. Franci. É o caminho, até porque a gente sabe que nessa relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil é uma relação ainda mais benéfica para os Estados Unidos, que tem aí um superávit bilionário nos últimos 15 anos. Então, o Brasil mais compra do que vende dos Estados Unidos.
e a tendência é um isolacionismo dos Estados Unidos nesse comércio internacional, tendo em vista que o Trump ele vem anunciando uma série de tarifas extras. Não é só o Brasil que está sendo impactado com isso. O Brasil no maior montante, no maior percentual, mas a União Europeia, o Canadá, o México, então diversos parceiros comerciais importantes e que acabam pressionando todo o comércio dos Estados Unidos, e os produtores lá, também as empresas dos Estados Unidos, começam a cobrar do Trump para que ele baixe a guarda, e a tendência é que isso que aconteça, Amadeu, porque o Trump ele também não é um idiota, ele não é um burro. Olha, e por mais que esse estilo dele aí pareça que ele não está muito bem das ideias, mas quando começa a mexer no bolso, né, não sei. Vamos ver. Agora a Socorro traz para nós aí, Ari. Essa manchete dela eu não entendi direito, não. Eu vou ter que consultar o senhor que tem mais... São as melhores. As que você não entende da Socorro são as melhores. Não, mas é que você é que me explica.